A mensagem que eu gostaria de compartilhar hoje tem o título de Como o fiel deve viver no mundo da sedução. Como o fiel deve viver no mundo da sedução. Não seria exagero da minha parte se eu dissesse para os irmãos que todos os dias passamos a todo instante sendo seduzidos pelo mundo. Creio que muitos irmãos aqui vão concordar com a minha afirmação. Realmente só uma sedução, mas uma sedução ao consumismo, né? Uma sedução às riquezas, a sedução sexual. A todo instante, a todo momento, nós que estamos aqui, mesmo sendo cristãos, passamos por esses problemas que eu citei nesse momento. A todo instante vemos pela televisão, principalmente agora, onde os comerciais, né, são cada vez mais apelativos a fazerem você consumir aquele produto, fazendo com que você deseje aquele produto, né? Botam rapazes bonitos, moças bonitas, usando o produto e dizendo: venha você também, seja você também assim. Como se você, ao usar aquele produto, fosse virar como aquele homem, aquele modelo. Bom, se você for pensar, aquele modelo foi escolhido dentre centenas, provavelmente. Não somente isso, temos hoje em dia, vivemos um momento smart, né? Uma era smart. Temos inúmeros tipos de aplicativos que visam o encontro esse que não é saudável muitas vezes. Nós vimos essa semana uma senhora de aproximadamente 50 anos que encontrou, estavam conversando via rede social por 8 meses, decidiram marcar encontro, e marcou encontro na casa dela. Rapaz foi, né, espancou a senhora por 4 horas, quase que ela morreu. Imagine, irmãos, né, vivemos num tempo onde ser smart virou muito para o lado mais do pecador, né? Porque não somente as pessoas do mundo utilizam-se desses aplicativos, mas muitos jovens solteiros da igreja e fora dela usam desses aplicativos de encontro, como se fosse achar ali o príncipe ou a princesa de suas vidas. Inclusive, tiveram relatos de irmãos de nossa igreja dizendo que viu algumas irmãs dentro desses aplicativos. Esse irmão também tinha um aplicativo, né? Ele estava olhando o aplicativo, viu? Poxa, irmã da igreja. Ela não está mais aqui conosco, tá? Elas, né? Elas não estão mais aqui. Nossa, veja a realidade que nós estamos vivendo. Um aplicativo chamado, né, começa com a letra T, não vou falar o nome, que você vai querer pesquisar para baixar agora, né? Começa com T, tá? Só vou falar isso. A pessoa, né, aparece inúmeras fotos e você vai, sim, não, eu vi alguém fazer, tá, irmão? Eu não tenho esse aplicativo, tá, irmãos? Nunca cogitei em baixar um aplicativo semelhante. Você vai, sim, não. É como se fosse um cardápio, né? Essa eu aceito, essa nossa, né? E do outro lado a moça vai ver que você aprovou a foto dela, e se ela te aprovar, deu match. Agora vocês podem se encontrar. Vai abrir uma conversa. Agora vocês podem conversar, porque os dois aceitaram-se. Nós vivemos um mundo onde, né, inúmeras formas de sedução estão nos corrompendo a vida espiritual. E isso não acontece somente com solteiros, mas também está exposto para os irmãos casados. Essa é a tristeza que nós vivemos. E por isso, através da palavra de hoje, eu quero falar com os irmãos como nós devemos então enfrentar essas seduções que nós vivemos no nosso dia a dia. Eu quero usar o texto do livro de Gênesis capítulo 3 como base para que nós possamos
ver através das falhas que aconteceram com Adão e com a Eva, de como nós então podemos prevenir ou enfrentar esses momentos de tentação que são providos pelo Satanás e pelo diabo. E o primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é: o pecado seduz distorcendo primeiramente a palavra de Deus. Esse é o primeiro ponto. O pecado nos seduz distorcendo a verdade, a palavra de Deus. Veja, o capítulo 3, versículo 1, 2, 3, 4 diz assim: mas a serpente mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Veja, ele faz uma afirmação: ô Eva, é isso que Deus está falando para você? Que você não deve comer de toda a árvore do jardim? Mas quando nós retornamos à palavra em Gênesis capítulo 2, versículo 16, Deus não disse dessa maneira. Deus disse assim: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas versículo 17: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Veja como o diabo, ele é sagaz, como diz a palavra. Ele usa das afirmações de Deus contra a sua própria vida, contra a nossa própria vida. Por isso que é muito importante que nós, irmãos amados, tenhamos um conhecimento da palavra do Senhor. Por isso que é importante, e nós todo instante frisamos aos irmãos, falamos para os irmãos: meditem a palavra do Senhor, medita a palavra do Senhor. Por quê? O diabo está usando a palavra contra nós, distorcendo a realidade, distorcendo a palavra de Deus. E para nós, que não conhecemos muitas vezes corretamente a palavra, somos levados a pecar. Somos levados a aceitar: poxa, é verdade que Deus disse isso? E você vai lá procurar na Bíblia, mas não é isso, é outra coisa, então eu posso pecar, não tem problema nenhum. Quando nós aprendemos a língua portuguesa, principalmente na parte gramatical, temos um exemplo de uma frase, irmãos. Vou dar um exemplo de uma frase, né? A frase é uma frase que foi usada, acho que há 20 anos atrás, contra um ex-prefeito de São Paulo. Dizia a frase assim: Maluf faz, mas rouba. Aí outros que eram pró-Maluf diziam: Maluf rouba, mas faz. Irmãos, muda totalmente o sentido da frase, não é verdade? Claro, o Maluf continua roubando, tá? Isso é fato aqui, na frase, tá? Na frase, né? Mas Maluf faz, mas rouba, tem uma conotação negativa. Ele faz coisas boas, mas ele rouba, é problema. Mas a outra afirmação, Maluf rouba, mas faz, tem uma conotação mais positiva. Olha, esse homem rouba, mas ele faz pra caramba, então pode roubar. Nossa, veja como a troca de um verbo muda muito o sentido de uma frase. Por isso que é muito importante na nossa vida espiritual, na sua, na minha vida espiritual, compreendermos corretamente a palavra de Deus. As seitas heréticas, eles usam deste artifício contra nós. Contra nós. É a melhor maneira, irmãos, para seduzir você a seguir uma seita. A palavra não disse isso, aí você, nossa, é verdade que diz isso? Vai lá procurar no texto, você vai lá procurar, nossa, é verdade, diz. Por isso que e acaba caindo numa seita e você não consegue mais sair dessa seita. Acaba se perdendo tudo a uma família por uma seita de hereges. Por isso, amados irmãos, a palavra de Deus é muito importante para a nossa vida espiritual. Por isso que não é exagero da minha parte quando afirmo para os irmãos que os irmãos devem todos os dias meditar a palavra de Deus. Não somente meditar, você tem que estudar a palavra de Deus, amados irmãos.
Agora, reflita na sua vida. Quanto tempo eu tenho meditado e quanto tempo eu tenho estudado a palavra de Deus? Muitas vezes estamos presos ao nosso trabalho, presos para fazer as coisas que convém a mim. E assim facilmente somos confundidos pelo diabo. E é interessante, irmãos, veja como a serpente, como o diabo é sagaz. A gente observa no capítulo 2 de Gênesis, versículo 17, diz a afirmação: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E depois, no versículo 18, aparece com o subtítulo: a formação da mulher. Então quer dizer o quê? Que essa palavra foi passada primeiramente para Adão. Veja, alguns estão olhando com uma cara de espanto. Nossa, foi para Adão que... Foi somente para Adão que foi passado primeiramente. Porque isso foi antes da formação da mulher. Então quem teria que passar isso? Era o Adão que passou. Então, veja como o serpente é sagaz, irmãos. Sabemos que quando uma empresa, né, a maneira de se comunicar, quanto mais vertical é a comunicação, mais problemas podem trazer para uma organização. Mais problemática é a comunicação. A comunicação da empresa, quanto mais horizontal, muito melhores são os resultados, né, dessa comunicação. Vocês podem observar, até pelo telefone sem fio, a brincadeira é tão simples, irmão. Você fala uma palavra agora aqui, quando chega no final, em certos momentos a pessoa fala uma coisa totalmente diferente daquilo que você disse. Veja como a serpente é esperta, como o diabo é esperto, irmãos. A gente pensa que o diabo, né, ele vai atacar nas partes bem visíveis da nossa vida. Nossa, estou pronto, venha para o ataque. Não, irmãos. Ele ataca, irmãos, nas partes mais fracas da sua vida, mais frágeis da sua vida. E assim, ele vai direto para Eva, irmãos. Eu sabia que essa mulher, ela estava pronta para pecar. Porque diz assim, né? A palavra diz: mas a serpente mais sagaz de todos os animais, né? Não comereis de toda a árvore do jardim. Pergunta, né? Não comereis de toda... Ela responde. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele para que não morrais. Veja, irmãos, ela acrescenta algumas coisas aqui, né? Veja como a comunicação, o conhecimento da palavra na tua vida espiritual é importante, né? Ela mostra aqui que ela diz assim: dele não comereis, nem tocareis. Deus não disse que não podia tocar, mas ela já diz: nem tocareis nele. É um exagero, né? Uma exagerada. Veja como o Satanás age em nossa vida de uma forma muito perversa. Ele atinge o seu ponto mais fraco, irmãos. Até quando Jesus Cristo jejuou por 40 dias, no momento da maior dificuldade, imagina 40 dias jejuando, irmãos. Jesus veio ao mundo como homem, e também era Deus. Mas imagina por 40 dias jejuar, o quão era grande o sofrimento. E logo que ele sai, né, desse jejum, diz: transforma essas pedras em pão. Veja, ele mexe com a fraqueza, até com a fraqueza que nós temos. Mas Jesus Cristo consegue confrontar esse diabo, porque ele era a palavra, ele conhecia a palavra, ele era a palavra, irmãos, ele era o verbo. Amados irmãos, a sua vida espiritual, a decisão entre ser vitorioso e ser derrotado está enquanto você conhece a palavra de Deus, o quanto você deseja meditar e viver nela todos os dias. Salmo capítulo 1, versículo 2 diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor,
e na sua lei medita de dia e de noite. Mas, irmãos, você pode superar a sedução deste mundo, a sedução do pecado. Sabe como? Pela palavra de Deus. Pela palavra do Senhor. Enfrente os problemas da sua vida pela palavra, firmado na palavra de Deus. Mantenha a Escritura em seu coração, pois elas serão a luz nos momentos da escuridão. Ela mostrará que aquilo que você está vendo é pecado, e fará com que você possa desviar desse caminho do pecado e seguir para o caminho do Senhor. E o segundo ponto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é: o pecado seduz dizendo que somos o rei de nossas vidas, o Deus de nossas vidas. Veja o versículo 5: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Nós sabemos que a existência da árvore do conhecimento do bem e do mal era para mostrar ao homem que há um alguém superior a quem esse homem que foi criado deve obediência, deve satisfação daquilo que ele faz. É neste ato que Deus grandioso está demonstrando que Ele é o Criador, e você, Adão e Eva, vocês são criaturas. Lembrando a harmonia que se deve seguir. Deus, Criador, e você, criatura. E você deve obediência a mim. Vamos. E por isso, amados irmãos, muitas vezes somos tentados a dizer que somos os deuses de nossas vidas. Eu sou Deus, eu mando na minha vida. E a serpente está despertando isso na Eva. Olha, se você se alimentar, comer desse fruto, você será como Deus. Como Deus. É a grande tentação que nós temos em nossa vida. Porque o mundo diz de uma forma diferente. Não fala para você tem que ser Deus. Que seja dono do seu próprio nariz. Seja você uma pessoa que manda na sua própria vida. Guie, leve a tua vida. Mas, irmãos, é isso que nos faz pecar, irmãos. Pensar que eu sou o dono da minha vida, enquanto que na realidade nós não somos os donos de nossas vidas. Porque devemos satisfação a Deus, satisfação ao Senhor. Veja, vou dar um exemplo de José. Ele, quando estava na casa de Potifar, o Gênesis capítulo 39, versículo 3, 4 cita assim: vendo Potifar que o Senhor em maiúsculo, Deus, era com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Veja, irmãos, todas as coisas na vida de José estavam prosperando, porque Deus estava agindo na vida desse homem. Porque José era fiel a esse Deus, a Deus que levou até aquele momento, aquele lugar que ele se encontrava. E veja o versículo 8 e 9 do capítulo 39, diz assim: dos momentos em que ele era tentado pela mulher de Potifar, Aí ele vem no versículo, diz assim: ele porém recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, a esposa de Potifar, porque é sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Veja, irmãos, José sabia claramente que aquele que estava em sua vida fazendo-os prosperar em todos os momentos era Deus. Ele sabia que ele tinha um chefe chamado Potifar, e que ele podia fazer todas as coisas, mas menos mexer com a mulher de Potifar. Ele sabia que havia um homem a quem ele deveria dar satisfação, que era o Potifar, enquanto no relacionamento da administração dos seus negócios.
E ele também diz ao final: eu não quero nem pecar contra Deus também. Amados irmãos, veja, quando você reconhece que Ele, o nosso Deus, é o Senhor de sua vida, você consegue evitar pecados como este. Ele faz o que, irmão? Se você for ver na sequência do texto, ele foge às tentações. Ele simplesmente larga tudo e vai embora. Quantos aqui, irmãos, seriam capazes de fazer isso? Porque aos olhos humanos era um momento onde José poderia prosperar, era reconhecido pelo Potifar, reconhecido pelos que estavam à sua volta, era o momento dele almejar algo mais, e justo naquele momento, aconteceu um entrave. A mulher de Potifar quer se deitar com ele. Quantos de nós teríamos a coragem de fazer aquilo que José fez? Muitas vezes faríamos por muito menos. Eu estou me sacrificando pelo meu sucesso, porque eu sou o Senhor da minha vida, eu mando na minha vida. Eu vou chorar agora ao deitar com essa mulher, mas depois vou sorrir pra caramba, porque eu vou ficar rico. Muitas vezes esse é o pensamento que nós temos. O mesmo acontece, irmãos, com o rei Davi. Veja, em 2 Samuel capítulo 11, versículo 1 a 4, está escrito assim: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Irmãos, era um momento em que Davi teria que ir para a guerra. Ao invés de ir para a guerra, ele ficou em Jerusalém. Ele tinha que estar no fronte de batalha, indo, apoiando o seu povo, coordenando toda a batalha. Mas ele estava agora em Jerusalém. Aí ele estava, no versículo 2 diz assim: uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando. Veja, no momento que estava passeando, poxa, como as coisas que eu fiz aqui, como as coisas são boas, como é lindo esse lugar, como Jerusalém é bonito. Passeando no terraço da casa real, daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Irmãos, o versículo 3 e 4 mostra: Davi mandou perguntar quem era. Aí disseram: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias o Heteu. Irmãos, mostrou claramente, falaram claramente para Davi: é a mulher de Urias. Ele tem um marido, ela tem um marido. Mas o versículo 4: então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo ela se purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. Irmãos, veja a reação de Davi. Ele estava no auge, no auge da sua plenitude, do poder que um rei poderia desfrutar, vencendo guerras. Ele não precisava nem mais ir para a guerra, mandava as pessoas: vai lá, você ganha para mim, agora eu fico aqui descansando. É nesse momento onde o pecado vem a nos seduzir. E é nesse momento que ele pratica esse ato pecaminoso contra o Senhor. Porque ele era o rei, ele tudo podia fazer. O sucesso, como nós falamos no mundo, subiu a cabeça. Agora eu posso fazer tudo. É a mulher de Urias, traz ela aqui, não tem problema, traz aqui, a gente resolve depois. É quando nós, em nossa vida espiritual, somos o Senhor da nossa vida, o Rei da nossa vida, esses tipos de fato acontecem em nossos dias. Mas em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17 e 20 diz assim: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas é aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? A palavra está falando claramente: o nosso corpo não pertence a nós. O teu corpo, amado irmão, não pertence a você, para você fazer o que bem quiser na sua vida.
Porque nós somos comprados por um alto preço. Jesus Cristo morreu na cruz por nós. E redimiu-nos dos nossos pecados para que nós pudéssemos ser comprados, para que agora vivamos nele. Por isso você não é o rei da tua vida, você não é o Deus da tua vida. Você é simplesmente um servo. Um servo para obedecer ao Senhor. Porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Amados irmãos, a única coisa que nós devemos fazer no nosso dia a dia é obedecer ao Senhor e glorificar a Ele. Não é pensar que você é o Senhor da tua vida. Não é pensar que você é o rei da tua vida. Você tem que pensar: eu sou um servo. Servo disposto para fazer a vontade do Senhor. Lucas capítulo 16, versículo 13 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podem servir a Deus e as riquezas. Amados irmãos, nós não podemos servir ao mundo e também ao mesmo tempo a Deus. Nós temos que servir com a nossa vida ao único Deus Salvador, a esse Deus a quem nós devemos toda a obediência e toda a honra. E por isso lembre-se, você não é o Senhor da tua vida. Você não é o dono da tua vida. Esse corpo que você tem agora não pertence a você, pertence a Deus. E se Ele manda, você tem que ir. E se Ele dispara, você tem que parar. E quando nós lembramos disso, conseguiremos enfrentar a sedução do pecado. O terceiro ponto: o pecado seduz, despertando a cobiça em nosso coração. O pecado seduz, despertando a cobiça em nosso coração. Veja o versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe o fruto e comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Veja, irmãos, eu fico imaginando esse texto. Poxa, com certeza a Eva via todos os dias, quando estava vivendo no Éden, aquela árvore. Ela via aquela árvore. Poxa, aquela árvore que a gente não pode comer, é verdade? É assim. Nem tocar, é verdade, não pode tocar não. Mas a partir do momento que a serpente instigou, despertou no coração da Eva, despertou a cobiça no seu coração, que agora ela passa a olhar para aquela árvore de uma forma diferente. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agora para ela, nossa, como ela é bonita, como que árvore bonita, parece gostosa, agradável aos olhos. Eu estava no 6º ano do colégio, sexto ano de colégio, e chegou um dia, eu estava indo para a escola, né? Aí um amigo meu disse assim: ô Samuel, fala, vamos cabular a aula? Eu falei: o que é cabular a aula, irmãos? Estava no 6º ano, não sabe o que era cabular a aula. O que é cabular a aula? Você não sabe o que é cabular a aula? Nossa, eu não sei o que é isso. É quando a gente finge que vai para a escola, mas não vai, e a gente vai para outros lugares, né? A gente se diverte. Eu falei: nossa, pode fazer isso? Eu falei: pode fazer isso? Eu falei: claro que pode. A decisão é sua. É só você decidir. Hoje eu não vou para a aula e não vai. Eu falei: verdade? Eu pensava, irmãos, que acordou, tem que ir para a escola. Acordou, tomou um banho e vai para a escola. Mas esse meu ex-amigo disse: você não precisa ir para a escola. Irmãos, isso despertou. Parecia que o meu mundo tinha mudado totalmente. Você pode não ir para a escola. Isso é possível. Oh, que bom. Depois disso, irmãos, fiquei um mês sem ir para a escola. Veio um mês. E naquela época não era como hoje, que a escola avisa: seu filho está faltando, o que está acontecendo, né? Um mês, eu cabulei durante um mês, direto. Eu saía de casa: pai, vou para a escola, tchau.
E aí, vamos para onde hoje? Né? Não sei se sexta série, irmão. Eu não sabia o que era cabular, irmão. O menino, né? Meu amigo, ele despertou isso em mim. Ele tirou a fera que estava no meu coração, né? Despertou a fera e a fera falou: agora é um mês, férias para você. Amados irmãos, né? Quando, né? Claro que meu pai descobriu tudo isso, né? E tivemos uma festa de pagode em casa, né? Eu sendo pandeiro, né? Claro. Né? Meu pai dizia: rapaz, você é um picareta, você é vagabundo, e você, seu amigo, é mais vagabundo ainda. E eu ainda defendia: não, pai, ele não tem culpa nenhuma, eu que decidi, eu sou homem, eu que decidi. Irmãos, a serpente, ela despertou esse anseio no coração de Eva, irmãos. Por isso que é muito importante, irmãos, que nós estejamos despertos, não para o pecado, mas despertos a olhar aquilo que Deus está fazendo, despertos a olhar que aquilo é pecado e que eu devo seguir a palavra do Senhor. Quando no século XVII, nos Estados Unidos, aconteceu o grande avivamento, as pessoas se despertavam dizendo: eu sou pecador, eu estou errando, estou roubando, eu preciso do Senhor, preciso de Deus, preciso mudar a minha vida. É disso que nós precisamos. Não é despertar o seu olhar para o pecado, para a sedução, mas despertar para ver que aquilo que você está fazendo é um pecado. Veja, irmãos, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 diz: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Por isso que nós temos que estar sempre atentos e alertas, irmãos. Sempre atentos e alertas. Para ver, será que isso está acontecendo? É para o pecado, é o pecado, está me chamando para o pecado? Eu não vou. Você tem que estar alerta, preparado todo momento. Como os bombeiros, irmãos. Infelizmente, não é infelizmente, né? Uma das profissões que as pessoas têm mais confiança, eu pensava que seria o pastor, né? A profissão que as pessoas têm maior confiança, pastor, mas não é pastor. A profissão que as pessoas têm maior confiança é bombeiro, irmãos. Bombeiro. Porque aos olhos das pessoas que de fato ele está entrando ali no fogo para salvar as pessoas, né? Nunca viu o pastor entrar num fogo para salvar pessoas, né? Claro. Mas não sabe o sofrimento que o pastor também tem, né? Todos os dias, né? A pessoa fala: poxa, pastor, está tudo errado, o que acontece? Irmãos, não estou falando que os irmãos não podem pedir aconselhamento para mim, né? Mas assim, a gente também absorve todos os dias, né? Essas dificuldades que os irmãos enfrentam. Tem momentos que eu chego em casa super carregado. Parece que eu estou carregando todos os problemas deste mundo. Mas voltando ao assunto de hoje, o bombeiro é considerado a profissão de maior confiança, irmãos. Por quê? Esses homens estão sempre em alerta, preparados para ajudar o teu próximo, para ajudar quem que seja. Onde tem fogo, mesmo que aquele homem seja criminoso, aquele homem seja estuprador, aquele homem molestou alguém, tem que ir lá salvar, ajudar. Da mesma maneira, irmãos, nós, em nossa vida espiritual, temos que estar sempre alertas, sempre preparados, não para sermos testados em meu pecado, dessas seduções que o pecado nos traz, mas alerta para saber e prevenir esses momentos. É a mesma coisa que o bêbado, aquele alcoólatra, aquele homem: eu sou alcoólatra, preciso me ajudem. Aí quando é convidado para o bar, ele vai lá: vou lá no bar, vou enfrentar o problema de frente, eu vou ganhar desse problema dessa vez. Você acha, irmão, que vai ganhar? Não vai, irmão. Recentemente, nos cultos de sexta-feira, né? Quando nós temos o culto aqui na igreja, a reunião de oração, depois do culto, né? Sobram alguns jovens, né? E esses jovens que sobram no final, a gente vai lá comer aqui num boteco perto, né? Vamos lá, a pessoa come no boteco, a gente depois conversa e vai para casa, cada um. Aí depois, um dia desses, o irmão começa a falar assim: eu comecei a dieta, vou começar uma dieta aí. Poxa, que legal.
A dieta por 30 dias. Poxa, legal. Pô, que bom. E depois disso ele parou de aparecer. Parou de ir com a gente no boteco. Falei, poxa, você pode ir com a gente, mas você vai lá, se controla um pouco, só fica lá sentado olhando a gente comer e conversa com a gente. Qual o problema? Mas irmãos, eu penso assim, é claro que é triste porque a gente perde um momento de conversar, comunhão com os irmãos, né? Lá a gente bebe coca, tá? É boteco, mas a gente bebe uns Coca-Cola, conversando com os irmãos. Mas esse irmão está correto, porque ele sabe que se ele entrar lá no boteco vai querer comer. Ele conhece, né, a sua vida. Ele sabe que se eu for lá eu acabo comendo. Então melhor não ir, prefiro nem chegar perto. É isso que nós temos que ter, esse despertamento que você tem que ter na sua vida espiritual. Se você sabe que você é fraco nesse aspecto, no aspecto da bebida, no aspecto do adultério, no aspecto... Você tem que estar alerta, irmãos. E não procurar esses lugares, mas evitar esses lugares. O Salmo capítulo 1, versículo 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se aceita na roda dos escarnecedores. Diz assim, bem-aventurado, esse homem é bom, aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Amados irmãos da Igreja Água Viva, não ceda aos apelos da carne. Romanos 13, 13 e 14 diz assim: andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em imundícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Desejo que assim seja a sua vida. O homem nunca está satisfeito, irmãos. Você nunca estará satisfeito. Se você tem 10, você vai querer 20. Se você tem 20, você vai querer 30. Se você tem 30, você vai querer 40. O homem sempre vai querer algo a mais. O ser humano quer sempre algo a mais. E por isso que é necessário que nós nos revistamos do Senhor Jesus Cristo, para que em nada disponhamos para a carne, nem para a concupiscência. Eu gostaria de concluir a mensagem de hoje. Quando nos entregamos à sedução do pecado, as consequências são trágicas, pois você pode estragar a tua vida por um prazer momentâneo. Um prazer momentâneo, miserável. O homem, por exemplo, que trai a mulher, é um prazer que, se você olhar, não dura 5 segundos. Todo mundo aqui de maior, né? Não dura 5 segundos, irmãos. É momentâneo. Mas você é seduzido, você cai. E a sua família descobre, sua mulher descobre. Irmão, você levou toda uma vida para construir a sua família. Você levou anos e anos para construir o seu lar. Por causa de 5 segundos de prazer, você larga tudo. Não somente isso, irmãos. Isso quebra o relacionamento com Deus. Não somente quebra o relacionamento com a sua esposa, mas quebra também o relacionamento com Deus. Ela destrói toda a harmonia espiritual da tua vida. Ela colocou caos na tua vida, fazendo com que você se distancie cada vez mais de Deus, cada vez mais da igreja. E você, tomado pela decepção, cai cada vez mais. Cai, vai caindo. Mas, amados irmãos, é importante que nós saibamos. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13 diz assim: não vos sobreveio tentação
que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Quais são as tentações do pecado, as seduções que você vive no seu dia a dia? Deus colocou na tua vida. Você está enfrentando isso. E Deus diz, você é capaz de suportar. Você é capaz de vencer. E por isso, esteja ao lado do Senhor. Porque quando estamos ao lado dele, passaremos. Quando estamos ao lado dele, poderemos suportar. E vencer um obstáculo, para mais uma vez crescermos espiritualmente no Senhor. Oremos.